meus amigos, então vamos dar continuidade à nossa matéria de linguagem jurídica e agora falando sobre técnicas argumentativas. Veja que nós estudamos então todo o procedimento argumentativo, estudamos aí as formas, as modalidades de argumentos que podemos utilizar, sobretudo no campo do direito, e agora vamos pensar nas técnicas em si para a utilização desses argumentos que nós vimos dentro dos procedimentos argumentativos já trazidos. E nós temos aí uma boa listagem de técnicas argumentativas que, embora seja grande, não é difícil, porque nós conseguimos perceber essas técnicas argumentativas, inclusive com exemplos do nosso dia a dia. Tá? Vamos dar uma olhadinha aí na tela para ver aí, então quais são as técnicas argumentativas existentes aí, né? E nós temos então dois grandes grupos, aqueles chamados argumentos quase lógicos e os argumentos fundamentados na estrutura do real. Os argumentos, então, quase lógicos, aí então tentando trazer uma relação, até por vezes causal em algumas situações, mas de aproveitamento do próprio objeto em si de discussão, enquanto que nos argumentos fundamentados na estrutura do real, eu tenho uma preocupação maior com a intenção das partes, ao invés de me preocupar tanto com o objeto em si. Ou seja, são argumentos aí fundamentados na estrutura do real que eles expressam mais uma opinião daquele que está argumentando, ao invés de trabalhar com uma ideia específica do objeto ou do fato em si que está sendo discutido, tá bom? Então vamos começar com os chamados argumentos quase lógicos de compatibilidade e incompatibilidade. Quando eu falo de argumentos de compatibilidade e incompatibilidade, eu estou falando que eu consigo visualizar naquela causa uma consequência. Então eu estou falando aqui de uma relação causal em que é compatível ou incompatível aquela consequência à causa apresentada. Ou seja, eu estou aí então defendendo uma tese principal sobre uma consequência e eu falo das causas em si. Então, vamos pensar o seguinte, que eu posso trabalhar aqui a ideia da compatibilidade e da incompatibilidade, trazendo alguns argumentos necessários iniciais que, a consequência, você precisa concordar comigo ou não. Então, eu posso dizer o seguinte, que nós concordamos inicialmente que o ser humano é mortal. Sendo o ser humano mortal, eu tenho aí a ideia que ele não consegue resistir a determinadas lesões que podem levar ele à morte. E uma dessas lesões aí é justamente se ele cair de uma altura muito grande. Então veja, se cair de uma altura gigantesca de mais de 30 metros faz com que a pessoa morra com a queda, veja, você só pode concordar comigo que se fulano de tal caiu de 30 metros de altura, ele necessariamente está morto, né? Então, veja, se eu não coloco nenhum outro elemento na minha argumentação, mostrando, por exemplo, que ele caiu dentro de um grande corpo d'água, ou então que ele caiu em um local lá adequado, como, por exemplo, aquelas almofadas lá, infláveis, tudo mais lá, para ele se salvar. Mas se ele caiu diretamente no chão, de concreto, né, sem nenhuma outra interferência, eu tenho a ideia aqui que se ele caiu de mais de 30 metros de altura, ele morreu. Então, veja que eu estou mostrando uma compatibilidade entre a minha consequência com as causas, mostrando todos os argumentos anteriores que, se você concorda comigo, necessariamente deve se levar àquela mesma solução, àquela mesma consequência, à mesma conclusão que eu trouxe, tá bom? Muito bem. A próxima regrinha que está aí na nossa tela é a chamada regra de justiça.
E o que é a regra de justiça? É você aplicar uma determinada solução, um determinado argumento a uma pessoa e justamente de maneira equivalente a outra. Ou seja, havendo aí então uma equiparação, um tratamento que seja idêntico em situações que pareçam ter uma razão de semelhança. Então veja, se, por exemplo, você foi comprar numa loja um Vadimeco novo pelo preço de R$10, por exemplo. Duvido que o Vadimeco seja vendido por R$10, mas vamos dizer que você foi comprar lá por R$10. E daí, 1 minuto depois, chega o seu colega para comprar na loja também o Vadimeco desse mesmo fornecedor. Qual o valor que ele deveria cobrar? Pela regra de justiça, ele deve cobrar o valor de R$10 também. Por quê? Porque não existe nenhum discrimen, não existe nenhuma situação, pelo menos descrita no nosso problema hipotético aqui, que faz com que haja um tratamento diferenciado. Então, se um consumidor chegou lá para adquirir um produto sob um determinado valor, o próximo consumidor, se estiver nas mesmas condições, na mesma situação, no mesmo contexto, ele também deverá pagar o mesmo preço. Porque é uma regra de justiça, que situações idênticas ou semelhantes, melhor dizendo, devem ter tratamentos semelhantes, tratamentos aí idênticos se for o caso, tá bom? Muito bem, outro argumento que nós temos aqui, tá, é o argumento quase lógico da retorção, tá? E o que é o argumento quase lógico da retorção? O argumento quase lógico da retorção é aquele, então, que é feito uma réplica se utilizando dos próprios argumentos do interlocutor. Ou seja, você se aproveita daquilo que ele diz e usa como argumentos próprios para replicar aquilo que ele disse, tá? Então, se pudéssemos pensar aqui em um exemplo, ocorre-se eu pensar o seguinte. Vamos dizer que você, por exemplo, está lá na PUC Campinas e você deixa o seu Vadimeco colocado lá em cima de um banco, abandonado, esse Vadimeco, né? E ali, um banco ali que não é nem dentro da faculdade em si, mas é ali próprio do campus. Daí um colega seu vê aquele Vadimeco deixado de lado lá e ele fala assim, nossa, um Vadimeco aqui disponível, ótimo. E seu colega pega o Vadimeco para ele. Veja, depois você encontra ele na sala utilizando o Vadimeco, né? Seu amigo utilizando o seu Vadimeco. Você vai lá questionar e fala, peraí, esse Vadimeco é meu, deixei lá em cima de um banco, eu esqueci tudo mais. Ele fala, mas espera, eu tinha ouvido você falar anteriormente que você queria comprar um novo. E eu achei que você tinha deixado ali no banquinho da faculdade porque você tinha abandonado. Então, veja, por isso mesmo que você tinha me falado antes que queria um Vadimeco novo, eu entendi que você estava abandonando esse velho. E a pessoa fala, não, realmente, eu falei que eu queria um novo, mas eu não estava abandonando ainda. Eu ainda ia utilizar até comprar um novo. Pronto. Veja que o seu amigo tentou se utilizar da retorção. Por quê? Ele pegou o seu argumento de que você estava querendo já se desfazer daquele Vadimeco velho para pegar para si, entendendo que aquilo não se configuraria, por exemplo, aí, um furto, se fôssemos levar para uma situação aí mais grave, né? Então, veja que o argumento de retorção é justamente esse. Outro exemplo que podemos pensar, um vendedor que vem, oferece um preço até em conta, mas de uma grande quantidade de produtos. E o comprador fala assim, olha, o preço realmente está bom, mas eu não tenho condições de pagar tudo isso por esse produto, né? Por todos esses produtos. Daí o vendedor fala assim, mas justamente porque você está numa situação de financeira complicada, eu estou te dando esse super desconto se você comprar essa quantidade. Faz um esforço, compre.
Veja, ele pegou o argumento que foi trazido pelo comprador e se utilizou numa retorção. Devolveu, afirmando e fundamentando, né, e confirmando aquilo que ele está querendo convencer a parte contrária. Tá bom? Outro argumento que nós temos, olha aí na sua tela, tá? É o argumento do ridículo. E o que é o argumento do ridículo? É a situação em que você, então, ridiculariza aquilo que a parte trouxe para você, né? Aquela parte que argumentou com você. Então, pensa o seguinte, que você, então, está argumentando sobre um determinado crime praticado, tudo mais, sobre uma determinada pessoa, e você sabe que a pessoa faleceu anteriormente, antes da prática desse crime. Daí você fala o seguinte, tá bom, mas então se a gente vai agora começar a entender que esse crime foi praticado, então pronto, vamos entender agora então que gente morta pratica crime. Isso é normal? Então agora todos os mortos podem praticar crime? Imagina só, agora vai voltar então o Hitler e ele vai começar aí a exterminar os povos, judeus, tudo mais tal, porque ele vai voltar então da sua tumba. Veja, você está então trazendo um argumento, está ridicularizando o argumento que a pessoa trouxe para você. Você está então buscando, às vezes até ampliando aquele argumento para mostrar que não há nexo naquilo que ele está falando. Vamos pensar outro exemplo. Imagina só, você fala assim, olha, então é o seguinte, que dá até para trabalhar com o argumento de incompatibilidade aqui. Você vai falar do que é composto a bolacha de água e sal. Você vai falar assim, tá bom, água e sal. Então tá. E o mar? Ele é composto do quê? Ele é composto de água e sal. Então tá bom. Então se bolacha de água e sal é feita de água e sal, e o mar também, então ou o mar é uma grande bolacha, ou então a bolacha é um grande mar, ou um pequeno mar. Veja. A gente vai falar aí de incompatibilidade, de uma causa e consequência de uma com a outra, e também eu estou levando o argumento para o ridículo, para falar que o mar é uma grande bolacha, né? Não vou nem entrar na discussão aqui se é bolacha ou biscoito, para mim é bolacha, tá? Então veja, a gente tem aqui então uma discussão, né, que eu estou ridicularizando o argumento trazido pela parte contrária. Né? Fazendo com que ela então me defina que, olha, não, pera, bolacha tem outros produtos envolvidos, o mar tem outras substâncias também, não é da mesma maneira, não dá para falar que são a mesma coisa, tá bom? Muito bem. Daí nós temos ainda, não coloquei aqui maior, vou colocar maior para vocês, pronto. Também temos as definições lógicas, expressivas, etimológicas e normativas. O que significa cada uma dessas? Vamos lá. Definições lógicas são aquelas definições trazidas, então, aquela que especifica, né, que traz a espécie em si. Ou seja, traz somente as características essenciais que diferem aquele objeto dos demais. Então é quando você está criando uma definição dentro de um campo científico, diferenciando aquele objeto dos demais. Você faz uma definição lógica. Então, você vai definir, por exemplo, o que é cadeira. Você vai falar assim, é um assento com 4 pernas. Você vai falar assim, pera, mas um assento com 4 pernas não pode ser um banquinho? Então um assento com 4 pernas e encosto. Mas esse é um assento com 4 pernas e encosto, não pode ser uma poltrona? Então sem um estofamento de tal jeito. Mas existe cadeira estofada. E assim vai, né? Você tem, então, a forma de tentar definir os objetos aí pelas suas características essenciais, o diferenciando dos demais. Você fala, então, de uma definição lógica, tá bom? Depois, definições expressivas. O que são definições expressivas? São aquelas que não têm qualquer compromisso com a lógica e normalmente é utilizada nas figuras de linguagem, né? Então você coloca lá que uma determinada pessoa, por exemplo, um poeta, ele vai dar uma definição para uma expressão, né, que não condiz com as suas características, mas atrai uma outra ideia. Então vamos pegar um exemplo de definição expressiva.
O Mário Quintana, por exemplo, ele disse que as mãos que dizem adeus são pássaros que vão morrendo lentamente. Veja, mãos que dizem adeus, mãos são pássaros? Não são, mas é uma forma aí, né, uma definição expressiva para dizer então qual o ruim, né, o lado ruim aí do afastamento, do dizer o adeus, da despedida, né, da separação das pessoas. Então ele falou que as mãos que dizem adeus são pássaros que vão morrendo lentamente, né? Utilizando aí figura de linguagem para tanto, tá? Muito bem. A próxima forma de definição também é chamada definição normativa. E o que é uma definição normativa? É aquela que é dada em acordo com o seu público, com o seu interlocutor. Então você diz o seguinte: para fins dessa conversa, para fins desse diálogo, a gente entende que tal expressão significa isso. Então você encontra inclusive na própria lei. Você encontra para fins desta lei, para fins legais, você entende que determinada expressão prevista na lei tem esse significado. Vamos dar um exemplo aí para vocês, né, que a gente tem na lei de licitações, que é a lei 8666, artigo 6º dessa lei. Deixa eu abrir aqui para vocês. Olha só. O que fala no artigo 6º? Para os fins desta lei, considera-se obra toda construção, reforma, fabricação, recuperação, ampliação realizada por execução direta ou indireta. Daí, o que é serviço? Compra, alienação, obras, serviços e compras de grande vulto. E assim vai. Trazendo várias definições. Definições aqui que são entendidas como definições normativas. Por quê? Para o fim dessa lei, para o fim desse diálogo, para o fim aí então que nós queremos, nós interlocutores entendemos que a definição é essa. Não que seja consonante aí, que seja aí em conformidade com uma definição, por exemplo, lógica, mas é possível que eu tenha aí uma definição acordada pelas próprias partes. Tá bom? Muito bem. A próxima é a definição etimológica. E o que é a definição etimológica? É aquela que é extraída da origem da palavra, da raiz da própria palavra em si, né? Então, eu vejo lá da onde que surgiu aquela palavra para entender o seu significado. E aí nós temos diversos exemplos, né? Por exemplo, a palavra aluno. Aluno vem o A aí de negação, né, do não, e luno vem aí do lumine, né, que é de luz. Então, aluno é aquele que não tem luz, ou seja, aquele que ainda não foi iluminado pelo conhecimento e que no momento em que ele se forma, depois então que ele aprende, ele se torna um ser de luz. Olha até que poético, que bonito, né? E que agora então vocês por enquanto são todos aí pessoas sem luz, né? Brincadeira, brincadeira, até porque todos nessa vida somos alunos, então seríamos todos nós sempre sem luz. Se pensarmos também numa origem da própria palavra, por exemplo, rei persecutório, temos aí ações rei persecutórias. O que são isso? Ações em que você busca uma coisa, você busca um bem, um objeto, e retira com a pessoa que está o detendo, que está em posse indevida. O que você pega a palavra rei persecutória? Rei, coisa, objeto. Persecutória, perseguição. Então, perseguir a coisa. Ação rei persecutória. Então veja que você pode aí a partir da origem, né, do radical das palavras, aí você pode achar o significado de muitas delas, entender então da onde que elas vieram, tá bom? Muito bem. Agora então nós vamos para os argumentos fundamentados na estrutura do real. E aqui nós temos então o argumento aí pragmático, do desperdício, pelo exemplo, pelo modelo ou antimodelo e pela analogia. O que é o argumento pragmático? O que significa então esse argumento pragmático? O
O argumento pragmático, gente, é aquele, então, que fundamenta numa relação, tendo um vínculo causal entre dois acontecimentos aí que seriam sucessivos. Ou seja, é quando eu consigo aí argumentar trazendo que aquilo que aconteceu na causa, então leva-se àquela própria consequência, né? Ou seja, você tem uma relação entre causa e consequência, né? Necessariamente. E veja que aqui é muito parecido com aquilo que a gente falou sobre compatibilidade e incompatibilidade, mas não necessariamente. Por quê? Porque no argumento de compatibilidade e incompatibilidade, eu posso trazer, então, vários argumentos anteriores e que não tem necessariamente uma relação de causalidade, mas é compatível que se eu aceito a ideia anterior, eu aceite ou não aceite a ideia posterior. Então lembra, quando eu falei lá daquele exemplo de compatibilidade, dos exemplos que eu trouxe aí de compatibilidade, do homem, então, que se ele cai de 30 metros de altura, é compatível que eu entenda que ele esteja morto lá e tudo mais. Veja, eu posso não ter uma relação de causalidade em falar primeiro da condição humana para depois falar do acontecimento. E nem é causal especificamente. Agora, quando eu falo do argumento prático, eu estou falando efetivamente da causalidade. Então veja, se alguém atirou um determinado objeto, por exemplo, um pedaço de pau, e uma outra pessoa foi atingida na cabeça por um pedaço de pau, eu posso ter um argumento aí prático para falar que houve causa e consequência. Olha, um objeto de pau foi atirado, única pessoa que atirou aquele pedaço de pau, e uma pessoa foi atingida na cabeça por um pedaço de pau. Lógico, por argumento prático, só pode ter sido a causa aquela pessoa que atirou para ter a consequência do machucado que aquela pessoa foi atingida pelo pedaço de pau. Tá bom? Então aí você tem esse argumento chamado de argumento prático. Tá? O próximo argumento é o argumento do desperdício. E o que significa o argumento do desperdício? É aquela ideia que se você já iniciou um trabalho, vá até o fim. Não perca tempo, não perca o investimento já feito. Se já se iniciou, vá até o fim. Termine tudo. Veja que esse argumento é muito comum de nós falarmos aí, quando tratamos, por exemplo, de vocês aí que estão cursando faculdade. Que o seu pai fala assim, mas espera aí, você já cursou já até o 4º ano. Mesmo que você não goste do curso de Direito, faz o 5º, se forma, depois você vai procurar um curso que você goste. Né? Então veja, seu pai, aí sua mãe, está fazendo um argumento do desperdício. Para dizer que, olha, já que você chegou até aqui, aguenta mais um ano esse curso que você não gosta, tá? Se forma, para não perder todo o investimento, todo o dinheiro, o tempo que você levou dentro da faculdade. Então, é um argumento aí do desperdício, tá bom? Depois, temos aí na nossa listinha, olha aí na sua tela, abrir aí para você, o argumento pelo exemplo. E o argumento pelo exemplo, ele é muito parecido do argumento pelo modelo ou antimodelo, tá? Por quê? O argumento pelo exemplo é aquele que é utilizado se valendo de uma ação de alguém como exemplo. Então você tem lá, olha, né, o pai, a mãe chega para você e fala assim, olha, você deveria fazer que nem fulano de tal, porque fulano de tal, ó, ele fica lá 5 horas estudando e passou na melhor faculdade que tem. E ele agora passou no concurso público. Você deveria fazer com ele. Ele, na sua idade aí, ó, já tinha feito isso, aquilo, né? Aquelas conversas típicas, inclusive, de fim de ano, né? De Natal, Ano Novo, tudo mais, né? E aí? E as namoradinhas? Aí, ó, seu primo já tá namorando, já tá quase casando. E você? Né? Aquelas discussões do tipo. Veja, é o argumento pelo exemplo. Você expressa uma opinião
sobre alguém, sobre alguma coisa, utilizando um exemplo em si. Então você fala, ó, fulano já fez isso, fulano está fazendo aquilo, por que você não faz também? Enquanto que o argumento pelo modelo ou antimodelo não está conforme as ações em si da pessoa, embora isso esteja ligado, mas é pelo modelo, né? Pela pessoa em si, ou pelo antimodelo. Então é aquele negócio. A pessoa fala assim, não haja como Hitler. Pode agir aí como qualquer outra pessoa, mas não haja que nem o Hitler. Não seja que nem o Hitler, né? Veja, eu estou usando um antimodelo, que seja uma pessoa ruim, uma pessoa nefasta, e que eu não quero que você seja igual a ele, né? Agora, eu posso falar, seja bom que nem Jesus foi para as pessoas. Pronto, use Jesus como seu modelo. Pronto, você está então usando aquela pessoa lá e dentro disso você pode falar dos atos dessas pessoas como argumento de exemplo, né? Então veja, Jesus ajudou as pessoas, você deveria ajudar também. Hitler matou judeus, nunca tome uma atitude desse tipo com qualquer pessoa. Pronto, você tem aí o argumento pelo exemplo e até se utilizando do argumento pelo modelo ou pelo antimodelo, tá bom? E o nosso último argumento que temos aqui é o argumento fundamentado na estrutura do real pela analogia. E o que é o argumento, então, pela analogia? O argumento pela analogia é aquele, então, que a gente utiliza como tese de adesão inicial um fato que tem uma relação analógica com a tese principal. Como assim? Eu pego, então, algumas informações e, por uma razão de semelhança, transfiro para um outro universo, para uma outra situação, que me pareça que tem essa semelhança, que a regra pode ser aplicada. Vamos dar um exemplo? Vamos pensar o seguinte, que eu falo, olha, eu tô com tosse, eu tô com febre, tô com dor no corpo, não estou me sentindo bem, estou com mal-estar. Você poderia falar assim para mim, olha, se você está sentindo todos esses sintomas, ó, eu já tive isso, ou então eu conheço alguém que teve isso e era gripe, tá? Era uma gripe. Então, eu acho que você deveria tomar os remédios para gripe. Mas necessariamente pode ser gripe? Não. Principalmente atualmente, no contexto que estamos falando, que pode ser mais do que uma gripe, simplesmente, né? Pode ser aí também ou uma infecção aí pelo coronavírus, algo muito mais sério, muito mais grave. Então, veja, eu posso argumentar pela analogia, me valendo para falar, olha, se você está com esses sintomas, deve ser uma gripe, pode ser um resfriado, e assim vai. Mas pode ser que não seja verdade. Vamos pensar numa analogia que claramente é falsa? Eu posso dizer o seguinte, olha, fulano de tal gosta de hambúrguer e gosta de sertanejo universitário. E por gostar dessas duas coisas, ele aí resolveu, não por isso, mas ele também cursa direito. Então, por analogia, se ciclano gostar de hambúrguer e gostar de sertanejo universitário, então ele deve cursar direito também, porque ele vai gostar do curso. Faz sentido essa analogia? Não faz, né? Por quê? Porque a razão de semelhança aí está se utilizando de suportes, de teses, que nada tem em relação uma coisa com a outra. Né? Mas é possível que as pessoas se utilizem dessa argumentação pela analogia de maneira falsa para levar a um convencimento. Então é preciso também, nesse argumento, assim como todos os outros que nós estudamos, tomar cuidado para ver se essas premissas, essas teses levantadas, possuem de fato relação, correlação ou até mesmo causalidade entre uma e outra. Tá bom? Então a argumentação pela analogia é essa questão. Você se utiliza então das características de um universo para transporte para o outro, imaginando que a regra, né, a consequência, as conclusões podem ser as mesmas, porque você percebe essa razão de semelhança. Tá bom, gente? Então,
esses são os argumentos aí que eu gostaria de trabalhar com vocês, né? As formas de argumentação, aí, as técnicas argumentativas que nós temos, e com isso nós fechamos então a nossa matéria aí de argumentação jurídica e de linguagem jurídica como um todo aí, tá bom? E daí então começaremos a trabalhar agora a nossa última atividade para encerrarmos o semestre, certo? Então, muito obrigado aí a todos, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida aí, por favor, entre em contato comigo via fórum do AVA que eu esclareço as dúvidas, ok? Muito obrigado e até a próxima.